Olá, são 10 minutos. As pessoas têm o desejo de acreditar em Deus e em Jesus, mas para onde vão? Católicos, anglicanos, ortodoxos, evangélicos, batistas, pentecostais, luteranos, quáqueres e outros. Já me perguntei muitas vezes, se há um só Deus, por que é que há tantas denominações cristãs? A que igreja devemos ir? O cristianismo tem mais de 20 mil denominações em todo o mundo. O mundo está a tornar-se cada vez mais uma cultura que reconhece e respeita a diversidade de cada um. Ouvimos por todo o lado que temos de aceitar a diferença, não o que é errado. Esta tendência afeta também as comunidades religiosas. Há um Deus em todas as igrejas, só tens de ir àquela que te convém. À primeira vista, isto parece correto. Vemos também uma tentativa de unidade no cristianismo. E se as denominações cristãs do mundo chegassem ao acordo e se unificassem no só o cristianismo? As pessoas vão adorar, mas será que Deus vai aprovar? Quer se trate de celebrar a diversidade ou de unir as denominações, as pessoas têm as suas próprias ideias sobre como revolucionar o cristianismo. Mas há uma coisa que nunca devemos esquecer. O padrão absoluto da fé é Deus e a Bíblia. Vejamos alguma das formas como Deus revolucionou o mundo da fé, usando exemplos da Bíblia. Através de Abraão, Deus criou uma nação de pessoas escolhidas, Israel. Deus deu a lei através de Moisés e, claro, no início começaram por ser uma só religião. Porém, por volta de 500 a 600 anos a.C., a Igreja dividiu-se em várias denominações, incluindo os saduceus, os fariseus, os essênios e os seleucidas. Tinham ideias diferentes, doutrinas diferentes, princípios diferentes e não podiam ser unificados. Teria Deus visto o judaísmo num estado tão fragmentado e reconhecido a diversidade de todas as denominações? Celebrar a diversidade é uma coisa bonita de se dizer, mas aos olhos de Deus, o mundo da fé tinha-se corrompido de uma forma irreparável. Então, qual é o objetivo de celebrar a diversidade quando ninguém pode ser salvo? Assim, Deus não tem outra escolha senão pôr fim a todas as eras corruptas anteriores. Mas mesmo que as várias denominações do judaísmo se unissem como uma só, isso não seria aceitável para Deus. Água suja e água suja juntas continuam a ser água suja. Nenhuma das denominações tem lugar à vista de Deus e o facto de se juntarem não as tornará melhores. Então, de que forma é que Deus inova e reforma a religião? Deus escolhe um novo pastor que é digno aos olhos de Deus, estabelece-o como padrão de fé e, através dele, realiza a vontade e a reforma planeadas por Deus. E ele não queria consertar uma religião corrupta existente, queria criar uma nova e fazer com que nos juntássemos a ele. É por isso que na sua primeira vinda, Jesus pôs fim ao judaísmo convencional, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual foi a reação dos judeus da época que ouviram isto? Como é que ele pode ter tanta razão? Estará ele a dizer que só podemos ir para o céu se estivermos no mesmo grupo que ele? É assim tão arrogante? Naturalmente, haveria uma reação negativa. Os crentes da época não se aperceberam de que a sua fé estava morta e perseguiram Jesus e os seus discípulos, tentando matá-los a todo o custo. Aqueles que contrariam o projeto de Deus não são descrentes. O culpado é o atual mundo religioso corrupto e corrompido, com interesses instalados. Jesus sabia disso e arriscou a sua vida para impor a verdadeira reforma de Deus. Depois dessa amarga batalha espiritual, nasceu uma nova religião, o cristianismo. Então, será que vamos continuar com o cristianismo unificado daqui para a frente? Infelizmente, o cristianismo também não escapou à divisão. Se lerem 1 Coríntios, verão que havia divisões e lutas no seio do cristianismo. Eu era de Paulo, eu era de Arbalhos, eu era de Cefas. Então Paulo, indignado, repreendeu-os, dizendo: Porventura está escrito dividido.
Quando Paulo falou dos que disputam e dividem, descreveu-os como os que são leite em Cristo, como os que são da carne e têm inveja e conflitos, como os que agem segundo o homem. O cristianismo permaneceu unificado sob o comando dos apóstolos e discípulos da igreja inicial, mas à medida que estes eram martirizados, um a um, começaram a formar-se divisões. Católicos, ortodoxos e anglicanos. Foi assim que as divisões que começaram acabaram por conduzir ao ponto em que nos encontramos atualmente. Então, o que é que Deus faz com dezenas de milhares de ramos do cristianismo? Irá Deus honrar a diversidade e deixá-la ficar assim? Ou será que Deus aprovará se nos juntarmos e nos unirmos como um só? Deus, Jesus, já explicaram tudo no Novo Testamento sobre como o vão fazer. Jesus disse com ceticismo: quando eu voltar, encontrarei fé no mundo? No mundo onde a fé foi quebrada, é digno do coração de Deus ter uma fé denominativa ou uma fé unificada. Mas será que Deus os aprovará porque estão a dar o seu melhor? Quando praticamos a fé, nunca devemos entregar-nos a um sentimento realista. Precisamos de usar a palavra de Deus para nos dar uma imagem exata da situação em que nos encontramos hoje. Jesus prometeu enviar o seu mensageiro, um anjo, para as igrejas quando regressasse. Tal como Deus fez há 2000 anos, através dos mensageiros de Jesus, Jesus irá pôr fim ao velho e corrupto mundo da religião e reformá-lo de novo. Mas será que as pessoas estão dispostas a aceitar as mudanças de Jesus? Quem é que vai ser o maior obstáculo a essa reforma? Deus está só convosco? Nós também temos Deus. Tem razão. Ou estamos todos errados? No entanto, quer as pessoas o aceitem, quer o neguem, no final, Deus e Jesus executarão o seu plano. E Ele cumprirá a sua vontade no fim. Foram 10 minutos. Obrigada.